Nós estamos numa série de mensagens falando sobre mente, campo de batalha, aproveitando o nosso Setembro Amarelo, onde fala-se muito a respeito, né? E nós não poderíamos deixar passar, porque é algo que tem sido muito intenso na vida das pessoas. Problemas emocionais, problemas psíquicos, problemas que estão fazendo com que as pessoas sofram. E só quem passa é que sabe. Só quem sente isso na alma, no seu interior, que sabe a dor que é. Você pode já ter ouvido de pessoas dizendo: isso é moleza, isso é fraqueza, dá nada não, isso aí... você já pode ter ouvido os religiosos dizendo: isso é demônio. Você já pode ter sofrido ao ouvir isso, muito. Mas nós sabemos que existe realmente demônios, mas nós sabemos também que existe muita coisa que tem acontecido na alma, na mente das pessoas, e elas estão sofrendo e precisam ser libertas. E cremos que o único que pode libertar é Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é papa, não é instituição religiosa nenhuma. É só Jesus que pode libertar. É só Jesus que pode transformar. E a nossa primeira mensagem foi o César que ministrou. Ele falou sobre corpo, alma e espírito, trazendo uma mensagem que foi ministrado para a juventude, falando sobre isso, corpo e alma e espírito, a necessidade que nós temos de cuidado. Se você quer conhecer, ouvir essas mensagens, vai lá no nosso canal do YouTube, procure lá, corpo, alma e espírito, você vai encontrar uma série de mensagens falando sobre isso. E uma das coisas, ele resume muito bem, dizendo que esses três, corpo, alma e espírito, precisam estar em harmonia, mas principalmente em harmonia com Deus. Em harmonia com Deus. Domingo passado, nós ouvimos, Deus falou conosco a respeito de algo muito interessante, que o inimigo, Satanás, o diabo, o capeta, ele tem plano bem elaborado para nos destruir, e ele não tem pressa. Então ele tem um plano para cada um de nós, para nos destruir. Cabe a nós estarmos atentos e observarmos isso, para que não sejamos engolidos por aquilo que o inimigo tem lançado. E para isso nós precisamos conhecer a verdade que liberta. E a palavra do Senhor diz que, Jesus dizendo, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida. Jesus é o único caminho que liberta, que transforma e que nos dá uma nova vida. Somente Ele. Não tem outro. Se alguém te mostrar algum outro caminho, João diz assim, que qualquer um que for pregar um outro caminho que não seja esse, nem cumprimente. Por quê? Porque não é o caminho que leva para Jesus e que leva até Jesus. Você pode pensar assim: todos os caminhos levam a Deus. Verdade, todos os caminhos vão levar a Deus, porque todo homem vai chegar na presença de Deus, todo ser humano vai chegar na presença de Deus, todo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante Ele, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, queridos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E nós temos que cuidar dessa mente, queridos, porque aqui é um campo de batalha. Aqui é um campo de batalha terrível e difícil. Obrigado. E não é fácil. Então nós precisamos manter o foco. Primeira coisa, nós precisamos cuidar e manter o foco. Porque se nós desfocarmos a nossa mente, muitas vezes ela nos trai, e muitas vezes o inimigo também lança setas na nossa mente para tentar, tirar o teu foco. O nosso foco tem que estar em Cristo Jesus.
Só nele. Não pode ser em outra coisa. Não pode ser em pessoas, mas nele. Somente nele. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz. Queridos, nós temos que aprender essa lição porque ela é muito valorosa. Nós nos tornamos aquilo que focamos. Nós nos tornamos aquilo que nós começamos a colocar na nossa mente. Nós temos que cuidar muito disso. Se nós começarmos a pensar, se você começar a pensar em alguma coisa, você está andando de carro, está indo para a sua casa, Carapó é muito perto, tudo, né? Mas você está indo para a sua casa, você pode morar, vamos supor que você mora numa chácara distante, você está indo, de repente você começa a pensar em algo, em um sorvete delicioso, está calor, está quente, já encheu a boca d'água, né? A gente já fica salivando, e aí você chega em casa e continua pensando naquilo, continua alimentando a sua mente com aquilo, você tira a roupa sua, põe o pijama. Olha, se você não for muito resistente, você vai pôr a roupa de novo, vai voltar para a cidade e comprar o sorvete. Porque é a sua mente, é a nossa mente. E nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos cuidar com tudo aquilo que nós colocamos nela. Porque os seus pensamentos alimentam o que? Os seus desejos. Os seus pensamentos, sabe, vão alimentar as suas emoções. Você não chora simplesmente, eu quero chorar agora. Não, é porque os seus pensamentos te levaram a alguma situação que te fez chorar. Os teus pensamentos te levam a algumas situações da vida que você de repente dá risada sozinho. Você já viu? Você está assim, de repente alguém começa a dar risada sozinho e fala assim, não, eu lembrei de um fato aqui, né? E acontece isso com a gente. Por quê? Porque é a nossa mente, os nossos pensamentos. E nós precisamos cuidar, porque eles, se nós não cuidarmos, eles vão tomar decisão e nós vamos seguir esses pensamentos. Se você não cuidar, e é por isso que precisa cuidar da mente, né? E lembrando que para cuidar da mente, nós precisamos cuidar do corpo, né? E cuidar do espírito também. Nós temos que estar ligado em Cristo Jesus. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Precisamos de tudo isso. Então, a verdade é que se nós focarmos em coisas negativas, nós vamos começar a ter atitudes negativas, a pensar coisas negativas, a ter ações negativas. E isso vai nos levar ao quê? A perder a alegria e viver uma vida infeliz. Porque, queridos, preste atenção, alegria não é dar risada, não é ficar dando risada. Você vê muita gente dando risada, talvez você já fez isso, eu já fiz, né? E de vez em quando a gente continua fazendo, porque às vezes você está triste com algum fato, alguma coisa que aconteceu, te causa tristeza, mas você está dando risada, está rindo por dentro, por fora, né? Mas por dentro está chorando. Então risada, sorriso, não quer dizer alegria, porque a alegria é uma pessoa, é Jesus. Paz é uma pessoa, é Jesus. Só Ele pode nos dar isso. Só Ele pode dar a verdadeira alegria. Então, se nós não tivermos isso, queridos, esses pensamentos negativos, eles vão nos levar a uma vida infeliz. Onde que inicia tudo isso, queridos? Onde inicia tudo isso? Nos nossos pensamentos, na nossa mente, naquilo que a gente pensa. Então, você pode estar passando por problemas na sua vida, sem perceber que muitas vezes você os está criando. Nem sempre, queridos, a gente não pode pôr culpa tudo no capeta, porque nem sempre é ele. Às vezes a gente cria os problemas, a gente cria circunstâncias, situações, e depois ele aproveita a situação, né?
E aí ele vem para cima. Mas nós precisamos cuidar. Porque se nós estivermos tristes, deprimidos, desanimados, você começa a perguntar: o que causou isso? Você começa a examinar onde foi, você vai descobrir aonde, o que causou aquela situação, o que causou aquela tristeza, aquela emoção negativa. E talvez seja algo negativo que você está alimentando a sua mente, que vai trazendo isso. Então, pensamentos negativos são um combustível para o desânimo e para a depressão, e para muitas outras emoções desagradáveis. Muitas, querido. Então, escolha seus pensamentos com muito cuidado. Escolha o que você vai pensar. Mas eu não tenho condição. Você tem condição. Você talvez pode pensar, mas você tem condição de não continuar pensando, de tirar aquilo da sua mente. Ah, mas eu não consigo. Você tem que começar a treinar. É um treinamento diário. Porque todo dia vem pensamentos bons e pensamentos ruins. Então nós precisamos cuidar, né? Nós podemos pensar no que está errado ou no que está certo em nossa vida. Nós podemos pensar no que está certo, o que está errado na vida das pessoas. Por que elas vivem desse jeito? Por que o relacionamento de fulano, de ciclano é desse jeito? Ou podemos olhar e ver o bem, ver coisas boas. Todas as pessoas têm coisas ruins e boas. Todas. Todas, gente. Não é porque o fulano de tal está na igreja que ele virou um santinho que não, sabe, que não tem coisa ruim nele. Tem. Eu costumo falar aqui na igreja que se olhar para o lado, não tem um que presta. Por quê? Porque nós somos maus. E o nosso pensamento começa a nos levar a coisas más. E nós precisamos policiar os nossos pensamentos. Nós precisamos começar a treinar. Então, queridos, por que nós temos que lembrar? Nós precisamos lembrar que a nossa vida, queridos, não é perfeita. Mas tem coisas boas, tem coisas difíceis, tem coisas ruins. Mas tem coisas boas. Nós não podemos esquecer isso. Então, se você permitir que o inimigo enche a sua mente de pensamentos negativos, como ele gosta de fazer, nós vamos ser o quê? Abalados e capazes de podermos ser até destruídos. Então, olha só essa frase aí no telão. Foque na graça de Deus e seja grato por todas as coisas boas em sua vida. Não foque no que você não tem. Nós focamos muito no que não temos, no que não alcançamos, no que não conseguimos, no aqui e no agora. Foque e agradeça por todas as coisas boas que você tem, pela vida que você tem, pelo ar que você respirou hoje, respira até agora, por tudo que está acontecendo na sua vida. Muitas pessoas focam no que não tem e no que não está certo na vida dela, e aí isso começa a alimentar a mente, começa a trazer pensamentos negativos. Isso começa a fazer com que essa pessoa, sabe, fique mal consigo mesma. Ela não fique bem consigo mesma. Então, queridos, pensem uma coisa: os nossos pensamentos são poderosos, tanto para o bem quanto para o mal. Nossos pensamentos, eles têm poder e nós precisamos cuidar muito disso. Porque a palavra de Deus diz, olha só, nós lemos ele, vamos repetir o versículo, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. É o nosso pensamento que determina muitas vezes o nosso destino. Você começa a pensar e aquilo começa a alimentar o seu coração, a sua vida, e você começa a caminhar daquela forma. Então cuide disso, queridos. 1 Coríntios 2,16 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós
pensamos como Cristo pensa. Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios, uma igreja problemática, uma igreja difícil, e ele estava dizendo para eles: olha, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos permanecer com a nossa mente sendo guiada pelo Senhor Jesus, pela verdade de Cristo. Não é pela verdade que está implantando o sistema, o mundo. Eu volto a dizer, o mundo não são as pessoas, é o sistema. E nós precisamos, queridos, cuidar disso em nossas vidas. Ter a mente de Cristo, isso, amados. Os pensamentos de Cristo. Como que eu vou ter pensamento de Cristo? Como que eu vou, andar como Cristo? Como que a minha mente vai ter os pensamentos de Cristo? Nós precisamos conhecer Cristo. A palavra de Deus diz: se com tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvo. Isso é a verdade bíblica, é princípio de Deus. Se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. E é isso que a palavra está dizendo. Então você precisa entregar, colocar a sua vida nas mãos dEle. Você precisa ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Orar é uma conversa. Todos nós sabemos conversar. Você pode falar para Deus tudo aquilo que está no seu coração. Expor a sua situação para Deus, Ele está te ouvindo. Então não se esqueça que a sua mente é um campo de batalha, que a nossa mente é um campo de batalha, e nós precisamos estar bem preparados, porque o nosso adversário, ele não tem pressa, mas ele se levanta ferozmente contra cada um de nós. Vou dar um exemplo aqui, um homem cristão, tá? Vamos falar assim, um crente, porque infelizmente tem muito crente que faz isso, e nós precisamos cuidar disso, ser liberto disso, não só os crentes, todo mundo. Mas um dia ele estava lá navegando na internet, e do nada, ele entra num site pornográfico, e vê uma imagem lá de sexo explícito, e ele sai dali, e no outro dia ele começa a conversar com os colegas dele no trabalho. Começa a conversar, e conversa vai, conversa vem, e ele diz: o que é isso? Quem que vai ficar olhando aquilo? O que acontece? No outro dia ele está lá olhando de novo aquele site. Isso o tornou escravo, e aquilo se torna uma escravidão para ele, e aquilo começa a fazer mal para ele, começa a prejudicá-lo, ele começa a se esconder da sua família, com muitas coisas daquele gênero, muitas coisas pornográficas escondidas. Escondidas de quem? Tentando esconder. Mas a Bíblia diz que tudo que está oculto vai vir à luz. Tudo que está oculto vai aparecer. Mas não tinha ninguém. O diabo estava lá. O danado estava lá, gente. E ele dá um jeito do trem aparecer. Não sei se vocês já tiveram isso. Mas não tinha ninguém sabia. Como que alguém falou daquilo? Alguém estava lá. E é isso que nós precisamos cuidar. Esse rapaz, ele estava perdendo a sua família, perdendo o seu casamento por causa disso. E num determinado momento ele diz: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A minha vida virou um inferno, porque eu me tornei escravo da pornografia. E pornografia é pior do que muitos vícios. A escravidão que ele torna, e estraga, arrebenta e destrói famílias. Então nós precisamos cuidar. E ele colocou para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. E o que aconteceu com ele? Ele foi liberto. Foi assim? Um estalar de dedos? Uma varinha de condão? Não, é um processo, gente. É um processo. É um trabalho de Deus, um esforço pessoal dele. Ajuda de pessoas capacitadas, de terapeutas, de pessoas, de pastores que podem ajudar, de conselheiros que podem ajudar. Ele foi liberto.
e ele disse que a vida dele desceu de ladeira abaixo de um jeito muito rápido que ele nunca imaginava. Ele falou assim: nunca pensei que ver sites de pornografia pudesse ser tão viciante. É viciante, querido. Se você nunca olhou, nunca olhe. Se você tem olhado, procure ajuda, porque você precisa ser liberto disso. Porque isso se torna uma escravidão, a sua mente não para. Sua mente não para. Aquela imagem que você viu lá, ela não apaga da sua mente. Você viu uma imagem há 20 anos atrás, ela volta na sua mente claramente. Só Jesus para nos libertar disso. Então, em outras palavras, queridos, não é possível ter uma vida correta andando de forma incorreta. Não é possível ter uma vida positiva andando de forma negativa. Nossos pensamentos, nosso foco é o que pode determinar para onde nós vamos. Nós não somos positivistas, queridos, da linha positivista, que tudo tem que ser positivismo, a gente tem que falar. Não somos dessa linha. Não pensamos assim, mas nós entendemos. E Jesus nos ensina a respeito disso. Jesus é o nosso amigo, é o nosso Salvador. Ele quer que a nossa mente esteja cheia de pensamentos bons, pensamentos corretos, pensamentos saudáveis, pensamentos agradáveis. É isso que Ele quer. E quanto mais nós focamos nisso, mais rapidamente nós vamos derrotar os ataques de Satanás na nossa mente. Mais rapidamente. Então, queridos, o que eu preciso fazer? Peça perdão. Foque os seus pensamentos em coisas que agradam a Deus. Você sabe o que agrada a Deus. Mas eu não leio a Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia para saber o que é certo ou errado. E todos os princípios de certo e errado vêm da Bíblia Sagrada. Todos os princípios vêm de lá. Quer queiramos ou não. Está lá. E começou lá. Tá? Então, ore pedindo para ter a mente de Cristo. Eu vou ler novamente o texto que diz assim: como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Pense como Cristo pensa. Leve os teus pensamentos a Cristo Jesus. Talvez você chegue nesse momento e fale assim: puxa, eu acho que eu sou um caso perdido então. Porque eu não consigo. Você não é um caso perdido. Não desista. Não desista, queridos. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Uma jovem entregou a sua vida a Jesus, e depois de muitos anos, ela tentando melhorar a sua vida espiritual, galgar a sua vida espiritual, e parece que nada ia, nada adiantava, e ela chega para a liderança e fala assim: olha, eu não aguento mais essa vida, eu estou fraca, eu não consigo, sabe, parece que todo passo que eu dou para frente, eu dou 2, 3 para trás, e a minha vida está se tornando muito difícil. E essa jovem, ela queria mudança na vida dela, mas ela não via possibilidade alguma de mudança na vida dela. Ela estava a ponto de desistir. Se não tivesse alguém que chegasse para ela e falasse: não, se você está tendo essa sensação de inconformidade, é porque você não está contente com a vida que você está levando, e que você quer melhorar. Então não desista, vamos continuar. O que não pode acontecer, queridos, é a gente achar que está sempre bom, está tudo ótimo, a minha vida é perfeita. Continuo fazendo coisas erradas, continuo ignorando as verdades de Deus, a verdade da palavra de Deus, continuo ignorando o que é certo, e está tudo bem. Não está. Continuo dando risada, gargalhadas, continuo frequentando, sabe, junto com a minha família, lugares, indo, e
junto às famílias, é um momento agradável, quando nós estamos todo mundo junto, e tem brincadeira, e tem risada, um faz uma palhaçada ali, o outro dá risada ali, um briga de lá, o outro puxa de cá, mas depois está tudo certo, resolvido. E às vezes, queridos, nós nos esquecemos que depois sozinhos, cadê a alegria? Cadê a paz? Cadê a festa? Sumiram todos. Costumo dizer que quando eu tive essa experiência na minha juventude, quando você está no quarto escuro, sozinho, sem ninguém, cadê os amigos? Cadê a festa? Cadê a alegria? Porque nada disso traz alegria. Porque só Jesus traz. Só Jesus pode dar alegria. Então não desista. É verdade que aquela menina cometia coisas erradas, cometia coisas certas, e ela ficava assim, mas que cristão que eu sou? Mas ela continuava lutando, buscando melhorar, tentando crescer. E assim, queridos, que nós não podemos é desistir. Nós temos que continuar lutando para permanecer firmes, permanecer em pé. Porque é assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos crescer. Então não desiste, de você, porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Você é uma pessoa que Deus ama, que Deus se importa, que Deus deseja, Deus quer andar contigo. Ele quer que você ande com Ele. Agora, o inimigo vai tentar fazer com que a tua mente pense que não tem mais sentido isso, que não dá mais, que não tem jeito para mim, que eu tentei de tudo que foi preciso. Eu tentei, mas não deu, então eu vou desistir. O inimigo vai fortalecer isso. Mas Jesus sempre estará dizendo, eis-me aqui, estou aqui, só te esperando, é só vir, é só andar comigo, é só abrir o seu coração e permitir que eu faça algo na sua vida. Mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro, eu já fiz tudo isso, mas muitas vezes nós fazemos como uma base de troca. Deus, eu estou fazendo isso porque eu quero que isso aconteça. Deus não funciona assim, queridos. Deus funciona do jeito dele, não é do nosso. E a experiência de um não serve para o outro, serve só para a gente melhorar. Mas Deus age na vida de cada um de forma diferente. Então abra o teu coração e permita que Deus haja na sua vida. Lembra disso. Tua mente é um campo de batalha que Deus precisa, Deus quer, Deus deseja que haja pensamentos que transformem, que restaurem, pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de libertação. Agora, qual que é o segredo, queridos, de vencer a batalha em nossa mente? Qual que é o segredo? Como que nós vamos vencer essa batalha na nossa mente? O segredo é simples, queridos. Está lá em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É simples. O segredo é isso, para vencer a batalha na nossa mente, é submeter-se humildemente a Deus. Fala, Senhor, eu não consigo mesmo. Eu por mim mesmo eu não dou conta. Eu não tenho forças. Mas aqui estou eu, me submetendo a Ti. E aí ele diz, o texto bíblico diz, resista ao diabo. Não diz para a gente fugir do diabo, não diz para a gente ter medo do diabo, porque se nós estivermos em Cristo Jesus, Ele não pode nos tocar. Ele não pode. Deus pode até permitir, mas só pode nos tocar se Deus permitir. E se Deus permitir, a palavra dele diz que Ele traz o livramento junto com a dificuldade. Então, queridos, submeta-se a Deus humildemente. Resista ao diabo. A vida cristã é uma vida maravilhosa. A vida cristã é uma aventura diária, queridos. É algo que você só vivendo para saber. Porque a vida cristã
cada dia tem uma experiência nova, cada dia há algo novo, cada dia você chega lá diante de Deus e diz assim: Senhor do céu, esse dia hoje está difícil, Deus, mas aí você chega lá no final do dia e fala: glória a Deus, porque o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Deus não desiste de nós, Ele não nos abandona em momento algum, em todo o tempo Ele estará com você, em todo o tempo Ele andará com você, em todo o tempo nós não podemos desistir. Lembra disso, a vida cristã é maravilhosa e é uma aventura, é algo sobrenatural, que Deus tem para cada um de nós. Então, é isso que Deus quer para nós, uma vida de santidade, uma vida vencedora. E uma vida de santidade vencedora não quer dizer uma vida sem batalhas, principalmente na nossa mente. Tem batalha na mente, sim. Uma vida vencendo, sabe, não quer dizer que você não tenha dificuldades e lutas, tem sim. Então, queridos, não desanime, não desanime. O texto de Gálatas 6:9 diz: não desanimemos da prática do bem, pois se não desfalecermos a seu tempo, colheremos. Já lemos o texto, vamos lendo de novo. Não desanime da prática do bem, não desanime de andar com o Senhor Jesus, não desanime da fé em Cristo Jesus, não desanime da fé cristã. Tem bastante dificuldade. Você foi em algum lugar dizer que vem para cá, porque quando você aceita Jesus, acaba os seus problemas, isso é mentira. Vai aumentar um pouco, porque o inimigo não vai querer que você permaneça no caminho, né? Então vai possivelmente aumentar, mas queridos, cada vitória é algo sobrenatural. Cada vitória é algo novo de Deus para as nossas vidas. Sabe, é um momento de gratidão, de agradecer, de honrar ao Senhor. Então, queridos, a vida é desse jeito. E nós vamos vencendo em Cristo Jesus. Então, não desanime, continue lutando, né? Nós vamos continuar errando, infelizmente nós continuamos errando, mas Jesus continua nos perdoando. Jesus continua purificando os nossos corações. Não somos melhores, piores que muitos, mas Jesus continua nos amando e transformando os nossos corações. Jesus continua trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, em nossa mente. E já caminhando para o final, o diabo não está no controle. Jesus tem que estar no controle. Jesus está no controle da nossa vida. Então não desista. É isso que nós precisamos saber. Não desista, queridos. Saiba disso. E olha esse texto de Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, Israel, mas agora, coloque o seu nome, né? Mas agora Euler, mas agora Paulo, mas agora José, mas agora cada um de nós. O Senhor que o criou e formou diz: não fiquem com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade. Dei a vocês o meu próprio nome, vocês são meus. Quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, sofrimentos e perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. É isso que a palavra de Deus nos diz para nós, não desistirmos, não desanimarmos. Por quê? Porque aquele que nos criou, Ele diz para nós não termos medo, porque foi Ele que comprou a nossa liberdade, e a nossa liberdade foi comprada a preço de sangue, a nossa liberdade foi comprada pelo sangue do Cordeiro, pela vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não foi por mim, não foi por qualquer homem, ser humano, foi por Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi por Ele, queridos. E por onde nós estivermos, momentos difíceis, problemas que a gente fala assim, não tem mais jeito, Ele está conosco. E essa frase que está aí no telão, para nós lermos, essa é a promessa de Deus. Ele não promete nos tirar completamente dos problemas ou das dificuldades, mas promete estar conosco quando passarmos por elas.
Deus nunca mentiu para o ser humano. Ele nunca disse que não teria problema, mas Ele disse que estaria conosco. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, vão ter dificuldade, vão ter problema, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Então Ele venceu, e é isso que nós precisamos saber. Então não fique com medo. É isso que o Senhor diz para nós, é isso que Deus diz para nós, não fique com medo. Essa é a mensagem que nós precisamos meditar. Não precisamos temer, porque Deus está conosco. Não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. E quando Deus está conosco, o que pode nos preocupar, queridos? Se você estiver com Deus e Ele estiver com você, o que pode te preocupar? O que pode te fazer o homem? Se você estiver com Deus, para você refletir e praticar durante essa semana, durante a sua vida. Onde está seu foco? Onde você está focando os seus pensamentos? Pensa nisso. Segundo, você tem conseguido controlar seus pensamentos? Talvez aqui seja a parte mais difícil, que muitas vezes nós temos dificuldade de não conseguir controlar os nossos pensamentos. Mas vai continuar tentando, queridos, porque o Senhor vai te ajudar. E você vai conseguir controlar os seus pensamentos. Vai tirar os pensamentos maus e colocar pensamentos bons. Vai começar a conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus. E ela vai entrando no seu coração, na sua mente, e vai limpando os seus pensamentos. Vai te ajudando. E terceiro, desistir não pode ser uma opção para você. Não pode ser uma opção para nenhum de nós desistir de Cristo, de andar com Jesus, de ter uma nova vida, de ser transformados. Sabe por quê, queridos? Porque é aquilo que eu disse, Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Ele já nos deu a vitória. Então não pode fazer parte da nossa vida isso. E aí eu termino com o texto de Filipenses 3,14. Paulo dizendo assim: corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos, queridos, esse texto? Vamos ler? Vamos lá. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então não desista, não desanime, Ele já deu a vitória para cada um de nós.